o prazer. Está de novo aqui resolvendo essas questõezinhas. E aí, você tem estudado? Você tem com vontade? Acredite em você. Você é você. Você. Vamos lá? Questão de número 83. O que diz ela? Aura. Em uma oficina autorizada, analisando o cadastro das relações, das instalações, tá certo? De NGV, tá certo? Feita em veículos automotivos, nos últimos trimestres de 2009, verificou-se que o número de instalações feitas em outubro, corresponde a 3/7 do total do trimestre. E as feitas em novembro corresponde 2/3 do número restante. Se em dezembro foram feitas 16 instalações, tá certo? O número das feitas em novembro foi igual. Beleza! Um valor depende do outro, tá certo? Então, veja, lê novamente a questão, pegue seu material e veja aqui o que nós temos. Diz assim, tá certo? O que nós temos? Nós temos outubro. Outubro ele disse que foi, olha lá, 3/7 do total do trimestre. Então, 3/7, certo? Do total. Então, 3/7 do total. Vamos chamar de X o total. Certo? 3/7 do total do trimestre. Tá certo? E as feitas em novembro, outubro, feita em novembro, ele diz 2/3 do número restante, certo? 2/3 do restante. Então, 2/3, certo? Do restante. 2/3 do restante. Ora, o que você acha a ideia de restante? Vamos com calma, tá certo? Ora, se eu fiz 3/7, o que vai sobrar? Se eu fiz 3/7, preste atenção. Eu fiz 3/7. É como se eu tivesse, uma fraçãozinha, é como se eu tivesse dividido isso aqui, certo? Em 7 partes. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu dividir em 7 partes, então eu tenho, se eu tenho 3/7, o restante é quem? 4/7. Então ele diz na questão, em novembro, voltando para cá, em novembro, tá certo? O nosso amigo, preste atenção, ele fez 2/3 do restante. Quem é o restante? Veja aqui comigo. É 4/7. Então, 4/7 de quem? De X. Pronto. Se meu amigo fez, 4/7, então restou quem? Se ele fez 3/7, restou 4/7. Então, o que nós temos aqui? Então, vamos ver aqui. O que aconteceu em novembro? Em novembro, nós temos o quê? Então, vamos ver aqui. Em novembro, nós ficamos com 8/7 do total. Então, vamos ver aqui. Em outubro, nós ficamos com 3/7, certo? Em outubro, certo? Então, vamos ver aqui. O risco foi grande. Então, em outubro, nós ficamos... Então, vamos ver aqui. Em outubro, nós ficamos com 3/7. Pronto, em outubro ficamos com 3/7. Em novembro, nós instalamos 8/7 do total. X representa o total. Então, lembre, X representa o total de instalações. Total das instalações. Então, vamos nos livrar um pouquinho disso aqui, certo? Que nós já temos aí. Então, vamos lá. O que ele diz mais? Pegue seu material e acompanhe, viu? Vamos ver aqui o que ele diz mais. Pronto. Ele diz a seguinte coisa. Então, vamos ver aqui. Vamos lá. 3/7 do total do trimestre feito em novembro. E 2/3 do número restante. Se em dezembro, preste atenção, aqui em dezembro,
dezembro, o nosso amigo diz que fez 16 instalações. Lembra, o meu X representa o total de instalações, o total. Aí o que que ele quer, o que que ele fala, o que que ele está dizendo? Então vamos lá. Não é o trimestre? Então vamos ver aqui. Se eu somar o que eu fiz em outubro, se eu somar o que eu fiz em novembro, se eu somar o que eu fiz em dezembro, tem que dar quem? Tem que dar X. Mas você pode, sem problema nenhum, isso vai depender, tá certo? De cada um, como trabalhar isso aqui. Então você pode, então vamos lá. Equaçãozinha 3 sétimos de X mais 8 sétimos de X, tá certo? Mais 16, 3 sétimos de X, tá certo? Opa, professor, aqui tem apenas um pequeno detalhezinho, certo? Isso aqui não é 8 sétimos, né? Nós temos aqui uma continha para fazer. Ó, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 7, 21, olha aí. Só um detalhe. Ó, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 7, 21. Então, 81, 8 sobre 21 avos, tá certo? Então, o que que nós temos aqui? Isso aqui tem que dar quem? Tem que dar o total, que é X. Então, se eu tirar o mínimo, que é 21, se eu tirar o mínimo, que é 21, aí nós temos 21 por 7 dá 3, então nós ficamos com 9x. 21 dividido por 7 dá 3, dá 9x, mais 21 por 21 dá 8x, mais 21 vezes 16. Nada de conta. Então, ficamos com 21x. Ó, 21 por 1, então dá 21. Vou me livrar desse rapaz. Aí eu tenho aqui quem? 9, 8, 17. Eu tenho 17x, mais, certo? 9, 8, 17x, mais 21 vezes 16, certo? Isso é igual a 21x. Se eu deslocar esse rapaz para lá, eu vou ter 21 vezes 16, nada de conta, só repete, tá certo? Na hora da prova isso atrapalha, fazer conta, 21 menos 17x. Isso aqui, na realidade, vai dar 4x. Então, implica que 4x é igual a 21 vezes 16. Ora, x vai ser 21 vezes 16 dividido por 4. Pronto, aí é onde está aqui o segredo, as continhas. Aqui simplesmente dá 4. Então, meu x é 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Então, na realidade, o meu x é igual a 84. Então, o nosso amigo fez 84 instalações. O que é que o nosso amigo pergunta na questão? Tá certo? Ele pergunta, se em dezembro foram feitas 16 instalações, o número das feitas em novembro, ele quer saber qual a quantidade que ele fez em novembro. Lembre, ele quer saber, ó, se em dezembro foram feitas 16 instalações, o número das feitas em novembro foi. Então, eu tenho que substituir aqui, novembro. Então, venha comigo, ó. Eu quero novembro, certo? Então, olha aqui. Eu quero, aqui foi feito em novembro. Então, vamos aumentar aqui um espaçozinho, certo? Em novembro. Então, lembrando que em novembro foi, tá certo? Foi 2/3, só para repetir, de quem? De 4/7 de x. Lembrando que o nosso x, a quantidade total, é 84. Então, é 2/3 de 4/7 de quem? De 84. Para que isso? Para diminuir minhas contas, simplificar, tá certo? Então, nós temos exatamente o que nós temos aqui. Se nós fizermos as continhas, 84 dividido, tá certo? 84
dividido por 7 dá 12. 7 vezes 7, 14. 7 vezes 1, 8. 12 dividido por 3 dá 4. Pronto. Aí nós vamos ter o quê? 2 vezes 4. Vezes 4. Vezes 4. Então, nós temos 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. Pronto. Então, lembre, esse aqui foi o total de instalações. O que me interessa é o número que foi feito, foram o número de feitos em novembro. Em novembro. Então, resposta correta. Vamos voltar. Em novembro, nós fizemos 32 instalações. O item B de bola. Essa foi a questão de número 83. Cheio de dados. Olha, um detalhe, gente. Um detalhe é o suficiente para você perder a questão. Tá certo? Um detalhe. Então, com muita atenção, muito concentrado na resolução das questões. Vamos ver o que diz a questão agora de número 84. Lembrando que são questões da Fundação Carlos Chagas, para mostrar o nível de questões que aparece lá. A questão de número 84 diz assim: relativamente a 76 pessoas que havia atendido ao longo de certo dia, um técnico da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo observou que 1/3 do número das atendidas pela manhã era do sexo masculino. Olha, 1/3, essa aqui pela manhã, do sexo masculino. E 2/5 do número de atendidos à tarde, isso aqui é à tarde, 2 atendidos à tarde é do sexo feminino. A quantidade de mulheres, então deixa eu chamar a atenção aqui, ó. A quantidade de mulheres atendidas no período da manhã, a quantidade de mulheres atendidas no período da manhã era igual à quantidade de homens atendidos no período da tarde. Assim sendo, é correto afirmar que nesse dia tal técnico atendeu. Aí ele pergunta quantas mulheres e quantos homens. Então veja aqui. Então vamos pegar dados. Dados merece muito atenção. Ele diz que 1/3. Então eu tenho manhã, certo? Pronto, manhã. Ele disse que 1/3, tá certo, das atendidas pela manhã era do sexo masculino. Então, na realidade, ele atendeu aqui quem? 1/3 de homens. Certo? 1/3 de homens. Calma, calma. Atendido à tarde. Então, vamos ver aqui. Atendido à tarde, ele diz que 2/5 do número das atendidas à tarde era mulheres. Então, 2/5, certo? 2/5 era mulheres. Ora, nós sabemos que a fração, o inteiro, tá certo? Quando você soma 2 pedaços de um inteiro, tá certo? Vai dar esse inteiro. Então, se 1/3 dos homens for atendido pela manhã, então implica o quê? Se 1/3 for atendido pela manhã, então à tarde foram 2/3 dos homens. Pronto. Se 2/5 das mulheres for atendido à tarde, então implica, ó, 5 menos 2, então implica que 3/5 das mulheres foram atendidas pela manhã. Pronto. Então lembre, repetindo, pela manhã foi atendido 1/3 dos homens, então o restante foi atendido à tarde. Então o restante de 1/3, 3 menos 1, 2, então é 2/3. Se à tarde foi atendido 2/5 das mulheres, então a outra parte foi atendida pela manhã. 5 menos 2, né? Assim que a gente faz, ó, 5 menos 2, 3, então 3/5. Então agora vamos ver o que é a relação que existe. Ele diz assim, ele disse que a quantidade de mulheres atendidas no período da manhã, a quantidade de mulheres atendidas pelo período da manhã, tá aqui, a quantidade de mulheres, tá certo? Atendido pelo período da manhã é igual à quantidade de homens atendidos no período da tarde. Então, está aqui a quantidade de homens no período da tarde. Então, implica que isso aqui, nós temos a igualdade. Então, vamos trabalhar essa igualdade. Trabalhando essa igualdade, eu tenho 3/5 quantidade de mulheres é igual a 2/3 da quantidade de
homens. Então, se nós multiplicarmos em cruz, nós vamos ter, porque o que eu quero é a relação entre mulheres e homens. Então, se nós fizermos isso aqui, nós vamos ter 9m é igual a 10h. Então, se nós deslocarmos só H para cá e o 9 para cá, a quantidade de mulheres está para a quantidade de homens, assim como 10 está para 9. Assim como 10 está para 9. Eu resolvo, sempre trabalho as minhas questões, a ideia de grupos. Então, na realidade, nós temos um grupo aqui de 19 pessoas. 10 mais 9, 19. Nesse grupo, eu tenho homens, eu tenho mulheres. Quantas mulheres? 10. Quantos homens eu tenho? 9. Nesse grupo. Tá certo? Nesse grupo. Agora vamos entender quantas pessoas nós temos nessa, certo? Ativamente pessoas que havia atendido. Quantas pessoas foram atendidas? 76. Então, se eu pegar 76 e dividir por 19, tá certo? Se eu pegar 76 e dividir por 19, eu vou ter 4 grupos de 19. Então, eu vou ter 4 grupos de 19. Então, o que é que eu faço? Preste atenção. Eu tinha 19. No grupo 19 são 10 homens. Então, no grupo de 76, então eu vou ter mulheres. Eu tenho 4 vezes 10. Então, eu tenho 40 mulheres. No grupo de 76, homens. Ó, eu tenho 9 homens no grupo 19. São 4 grupos. Ó, em 19, eu tenho 9 homens. Em 76, é só multiplicar 4 vezes 9, que dá 4 vezes 9, 36. Pronto. Então, vamos ver agora o que, que ele quer. Ele pergunta, preste bem atenção. Assim sendo, é correto afirmar que nesse dia tal técnico atendeu. Certo? Vamos lá. 32 homens. Na realidade, não está correto. 32 homens no período da tarde. 32 homens no período da tarde. Ora, essas contas a fazer, então eu poderia passar a questão todinha, analisando uma por uma. Então, vai analisando aquelas que vamos fazendo para a gente ver se tem alguma que a gente conclui sem muita conta. 12 mulheres no período da manhã, tem que fazer conta. 6 homens a mais do que no período, do que o número de mulheres. Aqui nós sabemos. Olha aqui, não é 6 homens. Ele diz que são 4 mulheres a mais. Na realidade, são o quê? 4 mulheres a mais. É isso que ele está dizendo? Ó, o item D, ó. Olha aqui o item D que ele está dizendo. Aqui eu tenho 4 mulheres, aqui eu tenho 36. Então, existe, na realidade, não 6 homens a mais. Existe 4 mulheres a mais que o número de homens. Se você quisesse verificar se o item A, B, C, as outras estivessem correto, tinha que fazer essas continhas, que é uma perca de tempo na hora da prova. Tá certo? Você dá uma olhada nas opções, se não encontrar, aí vai fazendo uma por uma. Então, o item correto, na realidade, é o item D. Né? 4 mulheres a mais do que o número de homens. D de dado. Por quê? Porque o número de mulheres foi 40, o número de homens foram 36. Essa ideia de grupo é uma ideia forte, tá certo? Uma ideia forte da proporção. Sem usar aquelas proporções. Lembrando que isso aqui não precisa de fórmula não, só ir dividindo, papafo, tá certo? Essa foi a questão de número 84. Veja aqui a questão de número 85. Que maravilha essa questão, certo? Essa questão diz assim. No total de novos clientes de uma companhia de gás em 2009, sabe-se que 25% eram residenciais, certo? 55% eram industriais e os 180 restantes eram comerciais. Então, lembre, nós temos o todo é 100%, não esqueçam desse detalhe, o todo é 100%. Então, vamos pegar dados. Acompanhe aí o material. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que residencial, lembre, eu tenho residencial, vamos pegar aqui os dados. Então, vamos lá.
Residencial é 25%. Tá certo? O industrial, ele está dizendo que é 55%. Ora, em termos percentuais, com calma, em termos percentuais, quanto é que eu já tenho? Eu tenho, olha aqui, eu vou botar aqui depois, ó, eu tenho 25 e tenho 55. Em termos percentuais, eu tenho 10, eu tenho 8. Então, eu tenho 80%. Como o todo é 100%, está faltando quem? 20%. Então, aqui fica 20%. Pronto. Então, residencial, 25%. Industrial, 55%. Comercial é o que falta, em termos percentuais. Só que ele disse um detalhezinho bem simplesinho aqui. Ele diz que essa quantidade representa 180. Então, se essa quantidade representa 180, fica fácil de chegarmos aos outros valores. Então, implica o quê? Preste atenção. Fazendo as continhas. Então, implica... Aqui. Então, implica só umas continhas mesmo. Então, eu tenho... Então, nós temos... Ó, 20%. Então, lembre. O que que nós temos? Nós temos 20%, tá certo? Do total é igual a 180. Então, 20% do total, né, é igual a 180. Simplificando um pouco, lembre, simplificando um pouco, tá certo? Aí nós temos aqui por 2 dá 1, por 2 dá 1, por 2 dá 90. Então, total, aí agora é só multiplicar. Então, o total vai ser igual a quem? A 10 vezes 90. Então, o total é 900. Então, ao todo, são 900. O que é que o nosso amigo está pedindo? Eu tenho que saber o que é que ele está pedindo. Não começa a fazer conta aqui, eu vou passar o tempo todo dia fazendo essas contas. Então, ele quer saber, olha aqui, nessas condições, com relação aos novos clientes dessa companhia, em 2009, é correto afirmar que, então, não tem saída. Eu tenho que fazer as continhas. Então, vamos lá. Tá certo? Pelas opções, fazendo as continhas. Então, vamos calcular 25% de quem? De 900. Foi o total que eu encontrei. Então, 25% de 900, simplificando, tirando esses dois zerinhos, ó, tirando dois zerinhos aqui no pitiozinho gostoso, aí essas contas vão dar 25 vezes 9. Então, 5 vezes 9, 45, vai 4. Certo? 5 vezes 9, 45, vai 4. 2 vezes 9, 18. E 4, 22. Certo? Então, dá 225. 55. Aqui nós temos 55%, tá certo? De quem? De 900. Então, simplificando um pouco, aí nós vamos ter uma continha para fazer. Então, essa continha é 55 vezes 9. 5 vezes 9, 45, vão 4. 5 vezes 9, 45. E 4, 49. Ó, 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 9, 45, 49. Então, o que é que eu tenho? Residencial, 225 unidades. Industrial, 495. Comercial, 180. Aí ele diz, industrial era de 1.200. Está errado. Está errado. Residencial é de 210. Está errado. Industriais era 455, está errado. Residenciais era de 245, não é verdade. Industriais era de 495, pronto. Então, o item correto, voltando à nossa questão, o item correto é o item E. É de era, tá certo? A era do desconhecimento já passou. Agora está na era do conhecimento, da vontade de chegar lá, tá certo? Olhe bem. O foco. O que você quer? Você quer crescer. Você quer construir o conhecimento. Então, o que precisa? Se dedicar. Você é que faz a diferença.
Se você quer, você chega lá. Eu vou passar. Pronto. Você é que decide. Questão de número 86. Menino, vamos começar a brincadeira? Coisa maravilhosa. Olha aí como é empolgante, como é gostoso. A 86 diz assim. Em uma microempresa, chique! Em uma microempresa, o consumo de gás natural no mês de janeiro ultrapassou em 30% a meta estabelecida pelo proprietário. Se tivesse sido consumido 6 metros cúbicos a menos, que eu estou entendendo, ainda assim o consumo ultrapassaria em 18% a meta desejada. A meta estabelecida em metros cúbicos é igual, presta atenção, ultrapassou a 30% a meta estabelecida pelo proprietário. Se tivesse sido consumido 6 metros cúbicos a menos, ainda assim o consumo ultrapassaria em 18% a meta desejada. Então vamos ver aqui o que eu tenho que fazer. O que é que nós temos? Bem simples, tá certo? Eu tenho o volume aqui, tá certo? E houve, tá certo? Um aumento de quanto? De 30%, certo? Houve um aumento de 30%, certo? Só que, se eu diminuir, preste bem atenção, 6 metros cúbicos, aí o consumo ainda foi de 18% da meta. Então, na realidade, olha como o segredo é bem simplesinho, tá certo? O segredo é bem simplesinho. Essa diferença é de quanto? Essa diferença, 30 menos 18. Essa diferença, na realidade, é de quanto? 30 menos 18 é de 12. Então, 12%. Então, na realidade, esses 12%, questão, Pacífico, já tinha visto, beleza. Esses 12% representa o quê? 6 metros cúbicos. O que é que o nosso amigo está querendo? Tá certo? Então, nós temos 12%, olha aí como é bem simples, 12%, eu vou fazer regras em 3 para você ter uma ideia. Representa o quê? 6 metros cúbicos. Aqui é percentual, aqui é metros cúbicos. Ora, ele fala, tá certo? A meta estabelecida em metros cúbicos era igual a quem? Então, 30%, olha. Não é 30%? 30% representa quem? Sem fazer conta. Se é 12, 12 foi 6, 30 é quem? 15. Então, na realidade, nós temos um aumento, foi um aumento de 15 metros cúbicos. Na realidade, foi um aumento de 15 metros cúbicos. Então, implica que 30% do volume é, certo? 30% do volume é 15. Pronto. 30% do volume é igual a 15. Então, se eu simplificar um pouco, eu posso logo simplificar sem problema nenhum, são as continhas, eu me livro do zero, tá certo? Aqui eu tenho 150, eu posso fazer, 150 dividido por 3, então, na realidade, meu volume foi de 150 dividido por 3 dá 50. Pronto. O que que na questão 50, o que que ele pergunta? A meta estabelecida era em metros cúbicos igual a quem? Então, ele diz o seguinte. Em uma microempresa, o consumo de gás natural no mês de janeiro ultrapassou em 30% a meta estabelecida pelo proprietário. Então, a meta estabelecida era de quanto? De 50. Eles venderam o quê? 80, né? 30% não, eles venderam quem? 6, eles venderam aqui 15 a mais. Então, a meta estabelecida é de 50. Então, vamos ver o gabarito. A meta estabelecida de 50. Então, o item correto, C de casa. Bem simples. Ok?